Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Moreira, professor de Geografia, e vamos neste vídeo falar de um dos principais temas dos vestibulares. Qual é, professor? A agropecuária brasileira. Um tema que ele consegue aí circular em várias outras temáticas dentro da geografia, bem como em outras disciplinas. Quando falamos da agropecuária brasileira, estamos falando na principal atividade econômica do nosso país ao longo de mais de 4 séculos. Desde, pegando o contexto histórico, lá do ciclo da cana, início do século XVI, até o início do século XX, o Brasil se desenvolveu a partir da atividade agropecuária. Cana-de-açúcar, pecuária bovina no sertão, no sul do país, o extrativismo também, que vai fazer parte, juntamente com a agricultura e com a pecuária, do setor primário da economia, sempre foram aí os grandes destaques do nosso país, e o Brasil passou a ser um dos maiores produtores em suas épocas ao longo da história, como, por exemplo, um dos maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. Hoje, a gente tem uma grande transformação, e essa transformação ela vai também ocorrer de acordo com a mudança verificada a nível internacional. Por quê, professor? Chegamos, como nós falamos, no início do século XX, ainda um país agrário exportador, ainda um país que vivia do campo, e essa produção principalmente era voltada para o mercado internacional. A elite econômica do país, a elite política girava em torno aí, conforme você lembra das aulas de história, a questão dos barões do café, por exemplo, retratam bem essa realidade. Mas aí, galera, a partir do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, uma série de mudanças e novas necessidades vão acontecer no mundo. Desde a questão da industrialização, que ela vai se intensificar, ela vai começar a sair dos países ricos e se deslocar também para os países, na época, chamados subdesenvolvidos. Então, com esse processo, esse boom de industrialização, você vai ter o quê? Uma necessidade maior por matéria-prima. Assim, você vai ter que exigir mais da agropecuária. Além de que, a partir deste momento, lembrando, professor, meados do século XX, nós vamos ter uma fase de crescimento da população mundial, que ficou chamada como o Baby Boom, a grande explosão demográfica, o aumento considerável da população, assim aumentando também a necessidade por alimento. E então, diante dessa nova realidade, professor, os cientistas dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos, vão tentar aí desenvolver novas técnicas que terão como objetivo o quê? Potencializar a produção. No mesmo espaço, aumentar a produção, gerando menos impactos ambientais. E como consequência disso, o mundo assistiu o desenvolvimento da Revolução Verde. Técnicas modernas, que antes pertenciam apenas aos países ricos, por conta desta necessidade econômica, dentre outras, como a questão ambiental, por exemplo, essas tecnologias vão começar a sair das nações desenvolvidas e se espalhar para as nações pobres. E o Brasil vai embarcar nesse contexto. Anos 60, anos 70, a maior parte da população brasileira ainda no litoral, desde o Brasil colônia, gerando aí no Brasil central um grande vazio. Logo, o Estado brasileiro vai passar a incentivar a ocupação dessas áreas. E você lembra, tivemos, por exemplo, a criação de Brasília, que foi um fenômeno fundamental aí para o deslocamento, a reorganização da distribuição da população brasileira e também o incentivo do Estado para o desenvolvimento das atividades agropecuárias. E é nesse cenário, é nesse contexto que as técnicas modernas de produção agrícola vão chegar no Centro-Oeste e hoje, meio século depois, nós temos o Centro-Oeste brasileiro como uma das principais áreas de produção agrícolas do planeta Terra. E isso fez com que hoje, para muitos especialistas, o Brasil viva um novo ciclo econômico,
o famoso ciclo da soja. E essa atividade que ela vem impulsionando não só uma reorganização da distribuição da população pelo território brasileiro, bem como uma reorganização das atividades econômicas. O Brasil, infelizmente, voltando para o campo, não que investir no campo seja errado, não, é interessante, mas ter o campo como a sua principal atividade, um momento em que o mundo caminha para a quarta revolução, o Brasil ainda vem investindo esforços, dinheiro para o desenvolvimento da atividade agropecuária. E isso vai ter, obviamente, pontos positivos, como o desenvolvimento da ciência voltada para esse setor. O Brasil hoje é, sim, referência quando falamos em biotecnologia, mas também nós vamos ter uma série de problemas, dentre eles problemas estruturais, já que essas áreas produtoras, conforme nós falamos, o Centro-Oeste como um grande destaque, não que as demais regiões do país não tenha, tem sim, mas hoje o grande filé mignon é o Centro-Oeste, é o Mato Grosso, é o estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, e isso faz com que esses estados distantes do litoral, o país não se preocupou quanto à questão da logística, como levar essa produção do sertão brasileiro para o litoral, gerando uma série de problemas. Sem falar que, além dessa questão estrutural, nós podemos salientar a questão ambiental, o grande desmatamento, principalmente do cerrado brasileiro, para a implantação de monoculturas, bem como desmatamento, queimadas para abrir áreas de pastagem, já que a pecuária bovina extensiva também está entre as principais atividades econômicas do Brasil. Tá bom? Beleza, galera? Eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou com você focado no Enem.